Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. E quando falamos nesses dois temas, remete-se logo ao trabalho e como o mundo do trabalho tem mudado ultimamente. Hoje vivemos um conflito de gerações nas empresas. Baby boomers, millennials e 25% da força de trabalho composta da geração Z, que tem mudado toda a dinâmica no mundo corporativo. Um pessoal que é mais ligado a propósito, a sentido, a qualidade de vida, que já não aceita mais o trabalho quando ele não tem um quê de digital, de automação, de inovação, de autonomia. E isso vem mudando tudo relacionado ao ambiente de trabalho, tanto para eles quanto para você, que talvez não seja aí dessa geração. Então, para falar um pouco mais sobre carreira, gestão e transição de carreira, estou aqui com uma convidada super especial, que é a Cristiane Araújo, ela que é mentora em transição de carreira, mestre em qualidade de vida e saúde, além de ser analista comportamental. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês no podcast do SESI e eu estou muito honrada com o convite. Opa, Espero agregar. prazer é todo nosso. Tenho certeza que vai agregar muito, porque Opa. creio que muita gente passa por um conflito interno hoje. Sim. E eu não estou satisfeito no meu ambiente de trabalho, no local onde eu atuo. Eu queria ter uma outra carreira, ou mudar de empresa. Isso acontece muito? Nossa, acontece bastante. Mas eu diria, Bruno, que acontece muito no silencioso. É. Bem, sim. Porque geralmente as pessoas, elas têm medo das críticas, do julgamento das pessoas, têm medo de ser mal interpretada. Ah, mas você é estável, você já tem estabilidade, por que que você vai mexer com mudar? Né? Por que que você vai mexer no time que está ganhando? E as pessoas elas vão muito no silencioso, isso acontece com a maioria das pessoas, mas são poucos que têm coragem de publicar, né, de falar isso ou de pedir ajuda, por exemplo. Então é muito comum. E ultimamente tem sido mais comum, principalmente por causa da pandemia, né. Então a gente está vivendo esse movimento pós-pandêmico, em que as pessoas elas estão buscando realmente mais sentido. E eu vou te dizer mais, essas gerações mais novas estão realmente procurando de forma nativa, mas tem uma galera também aí de mais de 35 anos que também está repensando muito essa questão do sentido e da valorização. Você sabe que eu sei que eu pareço, não precisava nem eu falar, mas por dentro eu sou geração Z, sabe? Porque eu tenho um pouco dessa pegada de querer algo mais do trabalho. Eu acredito fortemente que o trabalho não deve ser fonte apenas, unicamente, de uma receita financeira. Sim, É muito triste a gente acordar todo dia, levantar, se deslocar, ir para o trabalho só para pagar boleto. também Porque tem que acredito. representar um pouco mais. Sim. Aí você falou que tem muitas pessoas já num processo silencioso de insatisfação. O que tem gerado essa insatisfação? Olha, as mulheres que me procuram, geralmente elas falam o seguinte, elas até ganham bem muitas vezes, mas elas não se sentem mais, elas não acham que o que elas fazem tem a ver com o que elas vivem naquele momento. Então, por exemplo, já há uma incompatibilidade entre o primeiro motivo pelo qual ela entrou naquela área e o atual. Isso acontece muito, né. Então, assim, isso vai depender da fase da vida também, principalmente a mulher, né, que ela tem ciclos na vida que vem maternidade, vários ciclos que vão mudando. Isso acontece com os homens também, acontece, mas em menor grau, né. Geralmente ela ou ela não tem mais compatibilidade de sentido ou de valor, os valores dela com o da empresa estão desalinhados, muitas vezes ela sofre, infelizmente, assédio ou violência no trabalho, outras vezes, questões salariais mesmo, né, ela quer se posicionar melhor no mercado, ela até quer ter ganhos, melhores, outras vezes não é isso, outras vezes ela quer crescer e desenvolver, né, eu atendo mulheres que elas falam assim que: "Cris, eu sei que eu tenho potencial para mais, mas onde eu estou hoje eu não tenho possibilidade de crescer". Então são vários, né, vários os motivos pelos quais hoje, pelo menos na minha experiência, né, os profissionais eles se veem insatisfeitos. E com relação a isso, eles estão procurando novas possibilidades, às vezes nem mudar radicalmente, mas explorar novas possibilidades, né. Então eu também trabalho com essa fala, porque mudar assusta, né, Bruno. Às vezes pode dar um susto em algumas pessoas, então a gente tem que não, então tudo bem, vamos começar a pensar em outras possibilidades de atuação. Mudar assusta, mas a mudança ocorre no movimento. Sim, Nada flui parado, a vida ocorre no sim, movimento. Eu gosto de falar que onde a gente está trabalhando, o que a gente faz, a gente tem que estar com a alma lá. com certeza. Né? Então isso tem que representar algo maior, isso tem que fazer sentido, tem que fazer o nosso olhinho
Brilhar. brilhar Sim. no final. E é muito difícil encontrar isso É. no trabalho. Nem todo mundo tem essa Difícil. oportunidade, É difícil. sobretudo para cargos menos qualificados. Com certeza. Como que uma pessoa que tem baixa qualificação pode fazer se quiser ter uma transição de carreira? Olha, eu falo que qualquer um de nós pode fazer uma transição, pode mudar de área, pode buscar novas oportunidades de trabalho. Um fator que faz com que as pessoas às vezes se veem impedidas, Bruno, é a questão financeira. Sim, Então, assim, é o seu limita muito. ganha-pão, é o seu sustento. Então, muitas coisas a gente já pode fazer sem, por exemplo, ter gastos, né. Então, hoje a gente tem uma gama de cursos, a gente tem informações hoje na nossa mão, né. Então a pessoa ela pode começar a fazer cursos em outras áreas, assim, por lazer, por prazer. "Ah, eu gosto de música, então eu vou começar a ouvir sobre isso, estudar, eu vou para o YouTube, né, eu vou ver isso gratuitamente". Ela pode começar a aprender isso sem ter custo, por exemplo. Ela pode começar a conversar com outras pessoas daquela área que ela quer ir, isso também não envolve custo, né, envolve relacionamento. Então, assim, tem vários outros fatores, outras buscas, que ela já pode começar a investir paralelamente ao que ela faz, e com isso ela já ir migrando, já entrando naquele mundo, porque assim, a transição de carreira ela pode acontecer em 6 meses para alguns, mas em 6 anos para Sim. outros, ou às vezes até em 10. Eu já atendi clientes que ficaram fazendo 10 anos uma transição. Então o que pesa? A questão financeira pesa muito, né, para isso precisa fazer um planejamento financeiro, né, mínimo. "Não, eu ganho pouco, Cris, eu ganho, sei lá, o salário mínimo". Ok, a gente sabe hoje, né, que a gente consegue aí fazer um planejamento financeiro e ter uma reserva com aquilo que a gente ganha, né, não tem problema, desde que seja uma quantidade pequena e você tira uma porcentagem pequena para investir, por exemplo, em cursos ou, né, investir nessa área, você consegue aos poucos ir fazendo essa migração, né. Ou até uma segunda renda, por exemplo, né, a segunda renda também ela ajuda você a arrumar uma renda extra e que seja nessa nova área, maravilhoso se for. Porque você vai já começar a construir esse mini império, né, que você sonha. Porque muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu fazia o que eu amava, eu sou enfermeira de formação, eu cuidava dos meus pacientes super feliz. Só que chegou um momento que isso começou a me adoecer, né, por causa da insalubridade mesmo que é inerente. Então, assim, eu não acredito que a gente deva ficar ali eternamente até o fim. Como você mesmo falou também, eu sou meio assim por dentro, eu sou outra geração por dentro, mas isso é muito mentalidade, Sim. né. Então, se você tem a sua mentalidade aberta de que você pode viver outras experiências, isso não pode nada te limita. Porque a pessoa que ela está aberta a crescer, a se desenvolver, eu acredito, eu falo isso na minha experiência, mas eu já conheci outras mulheres assim, eu tive a sorte, não existe limite para quem quer aprender. Então, quando você aprende, você falou, a gente muda, não tem como. E a gente falando sobre medo e sobre mudança, eu me remeti à pirâmide das necessidades humanas básicas, né, nós trabalhamos muito isso na saúde, né, e Maslow quando ele, definiu, né, sobre a pirâmide, ele definiu as necessidades humanas básicas, a estabilidade é uma delas, mas a mudança tá implícita lá. Por que que ela está implícita? Porque para você passar de nível, você tem que fazer o quê? Movimentar, Sim. mudar. Não tem como você sair das necessidades humanas básicas, por exemplo, comer, dormir. Se você não satisfizer essas necessidades básicas, você não pode passar para o próximo nível, até chegar na autorrealização, que é o topo, né. Mas para você chegar lá, você não tem que movimentar? Tem que haver mudanças. Então, a partir do momento que o indivíduo ele se compromete a crescer, desenvolver na mente, abrir essa mentalidade, não há dúvida de que ele vai crescer com isso, ele vai mudar e ele vai galgar outros caminhos. Ele não consegue mais ficar ali, né. Mas aí eu pego um ponto. Sim, Assim como você, eu sempre prego que o indivíduo tem que estudar, tem que conhecer coisas novas, tem que se sim. movimentar. Eu até dito que você tem que reservar pelo menos, no mínimo, 10% do seu tempo de jornada para estudo. Então, se você faz 40 horas semanais, pelo menos 4 horas por semana Sim, para estudar. ótimo. E tem gente que consegue fazer isso. Tem gente que tem mais dificuldade, porque às vezes tem jornada dupla, tripla, Sim, mulheres ainda têm filhos para sim, cuidar. A gente entende que é mais complicado, mas tem gente que tem todas as possibilidades e mesmo assim não faz. Ele deseja mudar de carreira, deseja estar numa condição melhor, ele até sabe que tem os meios para tal, uhum. mas está paralisado. O que pode estar paralisando essa pessoa? Então, na minha experiência, o que é que eu observo? Há outros fatores que podem paralisar, como, por exemplo, as vivências pessoais de cada um. Então, assim, tem aspectos psicológicos, da psique humana mesmo,
e vivências pessoais que podem estar paralisando essa pessoa. Tem alguns elementos mais gerais que são inerentes à maioria das pessoas, como por exemplo, a procrastinação, né? Às vezes a pessoa ela sabe, ela tem tudo, igual você falou, ela tem tudo, mas ela não consegue avançar. Então, às vezes, são elementos gerais da população. Então, a gente, com algumas técnicas, consegue sair. Mas tem outros que realmente já aprofundam um pouco mais, né. Então, assim, aí eu recomendaria uma terapia ou uma ajuda profissional para poder tratar esses bloqueios. Ou, às vezes, até com ferramentas a gente consegue, né, assim, o profissional da área, que é o caso no meu caso, né, como profissional dessa área, eu consigo ali ajudar essa pessoa a destravar, porque muita coisa é questão da mentalidade, né. E se ela consegue fazer o exercício de autoconhecimento para si mesma e para aquilo que ela viveu até então, ela vai conseguindo identificar os pontos ali que ela bloqueia, né, e isso eu trabalho muito nas minhas consultorias, nas mentorias, que pontos que são eles? Vamos nomeá-los? O que está bloqueando? "Ah, eu morro de medo de ficar sem dinheiro", então nós vamos trabalhar com isso. Eu tenho um consultor financeiro também, que é meu parceiro, né, na transição, então eu sempre tenho, se for o caso eu indico, porque tem pessoas que realmente têm dificuldade, né. E ali nós vamos nomeando cada um desses empecilhos, dessas barreiras, e vamos atacando cada um desses para que a gente possa caminhar e chegar, né, naquela nova área que você deseja ou realizar aquele sonho, enfim. Mas existem caminhos que a gente pode fazer sim. Eu gosto muito também de recorrer ao sistema de crenças. Todos nós temos crenças que crescem conosco desde a infância. Algumas crenças estão no nível mais superficial, como no topo do iceberg, Sim, mas a gente tem crenças raiz, lá no fundinho, que é o que move o nosso comportamento. sim. Eu estava assistindo esse fim de semana uma série na Netflix chama Vinagre de Maçã. É uma série de uma golpista que ela utiliza um status, né, de coaching, qualidade de vida. Ela fez aplicativo, vendeu livro. Ela sempre pregava que ela curou o câncer dela com as receitas que ela colocava. Depois descobriram que não tinha câncer nenhum, que era realmente só uma charlatã. Sim, Mas o que a série nos mostra lá é que, além do desvio de caráter que ela com sim. certeza tem, havia uma crença nela de não ser suficiente, de não ser amada. E tudo que ela fazia era para buscar aceitação. Então, a partir do momento que a pessoa consegue reconhecer, identificar seus sistemas de crença, ela entende que aquela procrastinação que não a deixa avançar Uhum. pode ser fruto de uma crença que vem lá da infância, que já foi funcional para ela, mas que hoje já não faz mais sentido. Sim, de extrema inadequação, né. Eu encontro mulheres assim também, tem um livro muito bom que é A Síndrome da Boazinha, não sei se você já ouviu Não, não falar, conheço. que é de uma psicóloga, ela fala sobre a compulsão por agradar. Hum. E ela trata justamente sobre isso, que são pessoas que querem agradar todo mundo, então ela não sabe dizer não, por exemplo, ou ela às vezes não se aceita, ou às vezes ela coloca o outro superior a ela mesma, então os interesses do outro sempre são mais importantes do que o dela, né. E aí a gente confunde isso com altruísmo, né, e na verdade não é bem isso. Então esses elementos aí, como você disse, são crenças que ela constrói desde pequena, e se ela não rebater um a um, e no livro a autora ensina isso, você ir atacando um a um, refalando, reescrevendo, redizendo e revivendo cada um deles, dessas crenças, realmente o comportamento não muda, né, o comportamento ele é ditado pela crença, né. E isso é uma das coisas que eu trabalho também com as mulheres que me procuram, muitas elas, têm esse potencial, ela sabe onde ela quer chegar, mas ela não acha que tá boa, ela acha que ela precisa aprender mais, ela precisa fazer mais curso, ela não sabe tudo, ela já sabe, ela tem um know-how, mas ela acha que ela não tem, ela acha que ela não sabe. E aí a gente tenta trabalhar nesse aspecto, né, o que que é que acontece, às vezes teve uma mãe muito rígida, né, às vezes teve uma criação muito perfeccionista, outro bloqueio também, o perfeccionismo atrapalha muito, né. Então, esses elementos a gente precisa trabalhar eles individualmente, eu acredito que independente de fazer transição de carreira, né, na vida a gente precisa trabalhar essas crenças e hoje nós temos tantos recursos para nos ajudar, né, Bruno, com relação a isso, que nós mesmos podemos ter acesso na palma da nossa mão, para que a gente possa tornar um ser humano melhor, né, mais desenvolvido, né. Eu acredito muito nisso, sabe, a partir do momento que você se abre para um novo, você se desenvolve como pessoa e consequentemente como profissional, né. Na minha experiência, por exemplo, profissional desde mais nova, uma das coisas que me movia muito era o crescimento. Então, eu sou dessa, sou visceral, eu me entrego, assim, no meu trabalho, tudo, e mais um pouco, né.
Mas tem que haver um limite. E por ser muito intensa, a gente vai num ritmo mais rápido do que os Sim. demais. E com isso não tem como. Ou você vai sair dali porque você não está cabendo mais, ou você vai se sobressair e você vai galgar, né, outros níveis. Então, o grande motor que eu vejo é o desejo de querer aprender, né. Às vezes a pessoa eu tive colegas de trabalho, ex-colegas, que falavam assim: "Não, eu não quero aprender, eu quero só fazer". Ok, né, acho que a gente tem gosto para tudo. Mas não, eu não me vejo assim, eu vejo que um mundo grande, um mundo, que tem algo a oferecer, é um mundo onde as pessoas se desenvolvem, que aprendem, que crescem, que crescem com os erros, porque o erro faz parte da mudança, né. Então assim, a ação ela vai dar 2 caminhos, ou erro ou acerto. Correto. Com o erro você aprende, o que que eu errei? De 10 itens eu errei 7, então vou lá em cada um deles, do 1 até o 7, ver o que que foi que eu errei e vou corrigir. Se eu acertei, ok, vamos repetir, vamos melhorar. Então, de qualquer forma, se agir, não vai perder, você só vai ganhar. Se você errar, você aprende com aquilo que você errou, e se você acertar, você está ganhando e vai melhorar cada vez mais, né. Então, quando a gente lida com medo, com essa questão de ficar paralisado diante das mudanças, a gente não precisa preocupar em falar: "Nossa, como é que eu vou fazer?". Não, o medo ele é inerente ao ser humano. Ele faz parte da nosso sistema de fuga, né. Isso é fisiológico, né, a nossa adrenalina, nosso cortisol, eles estão ali nos movimentando para fugir de uma situação nova e estressante. Mas esse mesmo cérebro, esse mesmo mecanismo que a gente tem, né, hormonal e tudo, ele também tem a dopamina, né, que faz com que quando você dá um passo em direção ao novo e você começa a fazer aquilo, e faz de novo, aquilo vai te dando um sistema de recompensa e você vai se sentindo: "Uau, isso é bom, isso é estimulante". Esse é aquela coisa do novo, né. Quantos de nós já começou alguma coisa nova, você deve passar por isso também várias vezes, eu passo sempre, que dá aquela adrenalina do novo, aquela coisa boa. Então a gente tem também esse lado, e hoje com o avanço da neurociência que a gente tem aí no mundo, a gente não precisa falar muito. A gente sabe que existe a neuroplasticidade, por exemplo, né, que é o quê? Que é a capacidade dos neurônios, né, eles se adequarem, eles resistirem, eles se adaptarem, né, como se eles se esticassem, né, entre aspas, para uma nova situação e ali se adaptar, né. Eu me lembro que nos anos 2000 eu trabalhei na rede Sara de hospitais, Hum. e ali nós já estudávamos sobre a neuroplasticidade, então isso não é um tema novo, isso é um tempo super antigo, né. Se a gente for falar na história mesmo, desde antes de Cristo, no século 5 antes de Cristo, Hipócrates, ele já falava sobre, né, essa questão do encéfalo, das emoções. Mas isso veio tomar força recentemente, né, nas últimas décadas. Mas assim, faz parte do ser humano também o desejo de mudar, assim como o medo também. Então os 2 eu falo sempre, tem uma frase minha, né, até hoje eu postei no meu Insta, eu falei ela lá, vai de mãos dadas com o medo e com a coragem, né, porque juntos com eles você se entrega ao sucesso, o sucesso vem para você, porque você vai com medo. Ele faz parte de você e ele te defende. Sim. Mas ele não pode te paralisar. E paralisando, a gente precisa tomar algumas medidas para que a gente possa se desbloquear e seguir o caminho avante, né. E aí a gente tem um outro problema, porque as pessoas podem ir com medo. Aliás, eu acho que não tem uma outra hipótese sem ir com medo. Sim, Não importa quão preparada a pessoa esteja, dá aquele medinho, dá aquele friozinho na barriga. isso é normal. E aí é se preparar cada vez mais e ir com medo e se adaptando às situações. Sim, Mas tem muita gente que não vai, às vezes por terceirizar uma responsabilidade que é dela. Às vezes por não assumir que é uau, CEO da própria vida. sim, E aí a culpa do insucesso dela é do chefe, que sim, não valoriza, é do marido que não no permite isso, da esposa que não apoia, do pai que nunca influenciou positivamente. uhum, Então todo mundo ao redor tem culpa. Mas ela, nada. fiozinho de ouro aqui, é santificada, Intocável. intocável, não tem. Você percebe muita gente assim? É demais da conta, porque a maioria das pessoas, eu percebo, elas não são proativas, Sim. ou são em menor grau. Então, uma coisa, por exemplo, que chega muito para mim é a questão da idade, ou porque é muito nova, ou porque está muito velha. Então é uma culpa também, né, que você fala: "Ah, não, eu tô velha para isso, né. Ah, não, eu tô muito nova, eu comecei agora". Mas na verdade, ou é idade ou é gênero, enfim, tem vários, né, agentes de culpa, né. Mas isso acontece muito porque é mais fácil a gente delegar, Isso. do que eu mesma tomar a frente e eu ir assumir e dar a cara a tapa, né. Ou às vezes ser chamada de louca, por exemplo, né. Eu no meu histórico mesmo, eu fui chamada de louca quando eu exonerei do cargo público, por exemplo. Eh,
Quando eu Mas o saí mundo precisa de um pouco de loucura, né? De sim, ser audaciosa, ser de ousada. desenvolvimento. Claro. Fica parado, né, e a paralisação ela também ela estagna, né, não há desenvolvimento. Então, muitas vezes eu queria até falar isso para quem está nos vendo, nos ouvindo, muitas vezes você vai se sentir um peixinho fora d'água, né, por pensar diferente. Olha, para você ter ideia, esses dias uma potencial cliente minha, a gente está conversando ainda, ela falou para mim assim: "Se você é a primeira pessoa em 5 anos que eu tive coragem de falar que eu, estou fazendo transição de carreira". Em 5 anos ela esteve sozinha. Então, assim, eu falei: "Meu Deus, meu papel é muito minha responsabilidade é muito grande", porque ela decidiu ela mesma falou, né, que tinha vários responsáveis. Ela começou a queixar do ambiente de trabalho tóxico, de um chefe, abusivo, e a gente foi conversando e eu tentando mostrar para ela isso, que na verdade eles vão existir, Sim. sempre. A falta de apoio então é uma que afeta muito, principalmente as mulheres, né, por causa dessa sobrecarga. Mas eu falo: "Não, você já tem a mim. Então, já que você não tem ninguém, vamos, você tem a mim". Por quê? Porque não eu mesma nas minhas transições não tive oportunidade de falar com ninguém, fora, né, a minha família, e olhe lá, foram processos solitários, porque é realmente uma coisa louca, né, realmente você querer sair daquilo que está cômodo e confortável, né, mas é a busca. Eu acho que isso tem muito a ver, Bruno, com propósito. Então quando você sabe de onde você veio, o pra que você está aqui e onde você quer chegar, parece que é bonito, é clichê, mas não é. Isso é uma coisa real, E é o básico, é o né? É o básico, óbvio que precisa ser dito. básico. Se você não tem isso claro, fica difícil de você realmente se posicionar nessa vida, porque aí sim, aí vai ter sentido. Eu sempre falo, né, o passado eu olho ele para honrar aqueles que estiveram comigo, a mim mesma. O meu presente serve para eu deixar meu legado, o meu presente serve para eu colocar o meu propósito, né, em ação, e o meu futuro é para eu deixar um legado. Eu tenho esse posicionamento em relação à vida, porque senão a gente fica sem um guia, sem uma referência, né, de onde a gente veio e para onde a gente está seguindo. E isso tem a ver muito mais do que carreira, isso tem a ver com a Com a vida. vida. Né, a carreira eu sempre falo, a carreira está dentro da vida. Na vida não está dentro da carreira, Sim. né. E isso por isso, mas isso faz a diferença, porque na hora de eu tomar uma decisão, se eu fico naquele emprego que tá, né, que já perdeu o sentido ou eu, atentar aos meus valores, aí eu vou conseguir decidir mais firmemente: "Opa, não, espera aí, isso aqui está contra meus valores", né, então eu não vou ficar apenas sobrevivendo com aque ele pode até ser bom, ele não talvez ele nem seja ruim. Mas será que vale a pena? Porque eu só tenho essa vida aqui, né, eu acredito. Então, é algo que vai além. Eu vejo muita gente levando a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim, E não percebe que se você for fazer uma gestão da sua vida, né, você precisa saber, como você disse, onde você está e onde você quer chegar. sim, É o básico, a vida é um GPS, a carreira é um GPS. sim, Você precisa ter o ponto de partida e o ponto de chegada. E você trilha a melhor rota sim, para chegar lá. Às vezes vai encontrar problemas no percurso, com muda a certeza. rota, Sim, às vezes vai mudar o destino, mas muda o destino, tá tudo certo. sim, Mas se você não tem esse protagonismo, se você não toma a rédea da vida, sim, você deixa ela acontecer, é muito triste. Eu vejo quantas pessoas que desperdiçam anos e sim, anos de vida anos. por não saber o que quer, Sim, por não querer algo mais. sim. O mundo é muito grande, a vida é muito curta E pra gente ficar na mesma, e nesse mundo de hoje de tantos views, né, tem muitas pessoas só vendo, só assistindo a vida do outro, né? passando e a sua vida própria parada. Então eu tenho essa crítica, né, assim, a gente tem hoje um boom de telas, e eu fico falando: "Olha", eu falo isso para minhas filhas: "Cuidados em só ficar vendo os outros, vamos viver a vida nossa também, porque senão a vida a gente vai passar e você vai perder essa oportunidade. Pode ser que ela venha mais tarde? Ok, vamos a partir de agora, mas enquanto isso você perdeu as oportunidades que você, né, que passaram por você, que você teve acesso, né, às vezes dificuldades, desafios que você teve na saúde ou na sua vida pessoal, enfim, né, de trabalho, mas que você esteve com aquela, eu sempre falo, é o ganchinho com uma realidade externa, né, nunca deixe esse gancho com a realidade externa, sair de você, mas que ele esteja sempre ali ligado para que você possa observar o que está acontecendo ao seu redor, o mercado, né, a vida no mundo, né, Bruno, ao redor do que está acontecendo, para você se posicionar, né, e aí você posicionar para você e para aqueles que vêm com você, e ali você traçar seu próprio caminho. Esses dias eu conversava com a funcionária, eu estava estimulando ela a estudar, Sim, né, a se aprimorar, aperfeiçoar.
E aí, depois de muito bate-papo, ela, eu tô mesmo pensando em fazer um curso, já tem um tempo que eu tô pensando em fazer algum curso. Poxa, que bacana, É bom né? Há quanto demais. tempo você está pensando? Não, perguntei, você já fez a matrícula, já foi atrás? Não, ainda estou pensando. Ok, há quanto tempo você está pensando? Ah, uns 7 anos. Oh, Eu falei, tudo bem, cada um tem seu tempo. Mas pensa comigo, você concorda que nossa, se você já tivesse começado há 7 anos atrás, já dava tempo para você quase que concluir 2 graduações? Olha quantas totalmente. oportunidades deixou de ganhar Sim, pensando e protelando uma decisão que você já tomou. Você falou para mim que quer fazer um curso. Está pensando em qual? Está há 7 anos pensando, né? Então, não tem curso certo, não tem a ação que vai ser mais adequada. Faz o que você acredita, o que você sim, gosta, sim. né? Mas comece. Isso, é o que eu falo. E tem mulheres que elas falam assim pra mim: "Cris, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar um pouco mais, qual área que eu vou pra depois te procurar". Eu falo assim: "Olha, eu estou aqui justamente pra isso. Eu e os outros profissionais dessa área, né, que trabalham com isso, a gente tá aqui pra isso. Pra quê? Pra te ajudar até isso. Nem s não tem ideia. Não, nós vamos de acordo com o seu perfil, com a sua personalidade, com a sua história, com a sua trajetória profissional, enfim, a gente vai olhar para o mercado, mas eu sempre, Bruno, eu falo assim, para fazer esse movimento, primeiro eu olho para cá, para eu olhar para o mercado. Por quê? Porque a gente vai olhar para o mercado, vai ter N possibilidades, mas será que em qual que eu me encaixo? O que solução que eu vou oferecer? Então, esse exercício de você olhar para dentro é muito importante, né? Você conhecer seus pontos fortes, o que você gosta de fazer, as suas vulnerabilidades também, que tem pontos seus a melhorar. E aí você reúne isso, olha para o mercado e vê, eu vou encaixar. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei, eu queria ajudar os colegas enfermeiros naquela época da pandemia, a eles dar o suporte, né, para eles naquele momento crítico da linha de frente, mas também assim: "Olha, eu estou aqui, se precisar de mudar de área, pode contar comigo que eu tenho experiência nessa área, então eu te ajudo a fazer isso". E, eu trouxe essa solução para aquele momento. Então, muitas vezes, o que você tem de mais rico, ou de mais poderoso, ou o seu know-how, a sua experiência, ou a sua sensibilidade, não sei, uma habilidade, talvez o mercado precise dessa solução, e você não enxerga. Às vezes não precisa nem de fazer nada novo, você já tem, né, esse talento natural, essa habilidade, então você pode reunir isso e fazer algo que você gosta de fazer. E outro, não é só para você vai poder oferecer isso para a sociedade, né. Não, exatamente. Gente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Com certeza, alguém precisa da habilidade que você tem. Com certeza. Às vezes a pessoa acha que ela não tem todas as competências, né, todas as condições, Hum. mas ela tem muito mais do que muita Isso, gente. demais. O seu pouco é o muito para muita Sim, gente. Então comece com o que você tem. sim, Eu sempre recomendo, faça um inventário dos seus pontos fortes. isso. Porque eu também vejo muita gente com a baixa autoestima, do tipo, eu não sou qualificado, eu não sou competente, eu não consigo, tem gente muito melhor que eu e se estagna. A Acontece. hora que começa a relacionar seus pontos fortes, ela percebe Sim, uma série de outras sei. competências que nem estavam aos olhos. Com certeza. Eu trabalho isso, né, tem uma ferramenta minha que eu um simples exercício, né, eu falo pra mulher assim: "Pega o papel", nos meus seguidores mesmo, né, "Pega um papel e a caneta e faz uma linha do tempo. Coloca lá o ano do seu ensino médio até agora, e você vai listando as coisas que você fez. Bruno, você não tem ideia, o poder que isso tem. Só de você olhar a Sim. trajetória, o que você E fez, o as que aconteceu, realizações. os cursos, ou às vezes você olhar para você mesmo e fazer: "Não, nessa época eu estava assim, aí aqui eu já melhorei isso, aqui eu tive que aprender a fazer". Ali, nesse exercício simples, você já consegue ter uma visão, você fala: "Uau, né, eu tenho algo a oferecer", com o que você tem, né. E hoje com as redes sociais você não precisa ter custo, você pode ir para a rede social e fazer, e nem entregar, fazer uma entrega, né, para as pessoas numa área que você tem é bom, que você gosta, né, boa. Então assim, comece, dê o primeiro passo, porque o fato de dar o primeiro passo vai te dar um gás, né, químico, e esse gás é que vai fazer você continuar motivado a fazer mais e outros resultados virão. As pessoas vão começar a receber isso. E essa é a parte mais gostosa que eu acredito da troca, né, quando você começa a fazer aquilo que realmente está no seu coração. As pessoas vão começar a receber e isso vai te dar um feedback bacana. E aí você vai querer continuar cada vez mais. Por quê? Você vai criando uma corrente, Sim. né, e de crescimento. Então isso tem muito a ver com empreendedorismo, né, Bruno. Então assim, a gente precisa, se lançar, né, se jogar, vai com o que tem, à medida que você for caminhando, você vai melhorando. Eu não comecei
do jeito que eu estou hoje. Quando eu comecei com o que eu tinha. Com o que eu tinha. Pra você ter ideia, o primeiro post que eu fiz no Instagram quando eu comecei, Bruno, eu fiz um post, eu tive um insight, que eu estava com a cabeça assim, né, a mil, e aí eu tive um insight quando eu fui partir o abacate para comer, eu abri o abacate e eu olhei e tive falei: "Nossa, vou postar isso aqui", eu postei o abacate. O que vai ter de gente agora postando abacate na rede social? Né, e coloquei lá uma legendona, tá lá, quem quiser ver lá atrás. Então, assim, se eu fosse pensar mesmo, eu não faria. Porque eu falei: "Não, mas o que que vão pensar do abacate? O que que o povo vai achar que eu tô maluca?". Mas não, era aquele insight, foi uma coisa que veio dentro de mim, eu falei: "Eu vou entregar", vou e entreguei. Então, se eu fosse parar pra ficar me comparando, ou falar: "Não, isso aqui não tá bom", ou "Não, vou fazer de novo", ou não tinha feito, eu estava lá até hoje. Né, mas foram o quê? Os meus erros, eu fui errando, eu fui testando, eu fui fazendo. As pessoas foram falando bom e ruim, né, porque tem as falas de todos os lados. E você, às vezes, dá uma caída aqui, você se desanima ali, mas o importante é você não perder o foco, persistir, manter-se constante, porque isso com certeza isso tem um propósito, né? Isso que você quer, esse desejo que você tem, isso tem um propósito e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter entrado nesse caminho. Cris, falamos em capacitação, falamos em competência. Quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter para fazer essa mudança de chave na carreira dela? Olha, Bruno, uma das coisas que eu entendo a gente já conversou, que é o autoconhecimento. Você precisa ter pelo menos uma predisposição a se olhar. Eu falo isso porque tem gente que tem dificuldade tem muita facilidade para falar dos seus lados bons, das suas boas habilidades, mas tem dificuldade de falar daqueles pontos, né, vulneráveis, que precisa melhorar. A pessoa fala assim: qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Eu chego sempre no horário, sou muito pontual. Grande Acontece. defeito. Então, assim, não é bem por aí, né, a gente precisa ter uma autocrítica. Eu acredito que a autocrítica ela é boa, ela é uma ótima companheira, né, eu sempre lancei mão da autocrítica, sabe, assim, ajuda muito. Então, quando você se propõe, pelo menos a se olhar, para começar assim: "Epa, pincar nesse ponto aqui", né, ou por que, por exemplo, que eu não consigo emprego numa área X? Por que que eu já tentei empreender e não consegui? Por quê? Vamos avaliar, às vezes está precisando desenvolver algumas habilidades. Uma outra habilidade é o desejo de crescer e de desenvolver, né, precisa investir em crescimento e desenvolvimento pessoal, precisa. Tem gente que já tem isso naturalmente, mas tem gente que precisa desenvolver um pouco mais. Porque essa habilidade é que vai te colocar em outro lugar, em outros lugares, né. Senão você vai ficar estagnado naquele onde você está. Isso tudo, eu acredito que proporciona a mudança da mentalidade, né. E essa mudança de mentalidade, meu amigo, minha amiga, não vai ter jeito mais de você ficar onde você está. Vou te dar uma boa notícia, você vai ficar não vai conseguir mais ficar ali, você vai ter que, automaticamente transitar. Né, e eu chamo que esse processo, né, eu faço a metáfora com a metamorfose da borboleta, que é justamente isso, né, o autoconhecimento, o crescimento, desenvolvimento, depois a mudança da mentalidade, que é quando ela fica na pulpa ali, né, ela tá ali mudando o DNA dela todinho, eu comparo isso a uma mudança de mentalidade, mas depois ela voa, ela é transformada em outro ser, né, tanto que é provado cientificamente que o DNA da lagarta é totalmente diferente do DNA da borboleta, porque ela transforma a mentalidade ali, né, que eu metaforicamente falando. Então, pra que você voe em outras áreas, para que você voe e alce novos voos, viva outras experiências, você começa com um ovinho, né, que é o quê? É você se conhecendo, sabendo quem você é, onde você quer chegar, comendo, né, vai se alimentar, né, a lagarta começa a comer ali as folhas selecionadas pela mãe, então ela vai comendo e ali ela vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, tudo é um processo, mas, né, se autoconheça, invista no seu desenvolvimento como pessoa, como profissional, e aí com certeza as mudanças elas virão. E outro ponto importante também é estar em ambiência, Sim, fazer um com network de certeza, qualidade, com certeza. né, tá se relacionando com pessoas que também têm o Super mesmo importante. propósito, mesmos valores, Sim. também almejam um crescimento. Muita gente, às vezes, está se relacionando só com gente, às vezes, ou inferior, ou num estágio de vida diferente do dela. Aí fica mais difícil crescer. Fica, com certeza. Eu acredito a gente tem muito se falado sobre isso, né, sobre ambiência, e principalmente para fazer transição, a falta de referência e da rede de apoio, elas são, assim, grandes empecilhos, porque a gente não vê geralmente pessoas mudando, assim, todo dia Sim. ao nosso redor. Então eu sempre falo: "Olha, procure referências nessa área. Se você quer mudar, se você quer crescer, procure quem foram as pessoas que mudaram, que fizeram grandes mudanças, né, que fizeram mudanças malucas, colhe nelas". Né, e ali você e outra coisa, colhe em pessoas que estão naquela área que você deseja,
cole nelas, aprenda com elas, escute-as, esteja com elas, né? E com isso você tende a melhorar, você vai mudar a sua mentalidade ali, né? Eu tenho um grupo hoje que ele é gratuito, inclusive, tá à disposição, né, de todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo aqui, de mulheres, onde nós ali falamos e vivemos sobre qualidade de vida e saúde, carreira e empreendedorismo. E ali é um lugar onde a gente fala sobre esses assuntos. Então, se você se sentir só, tem lugares que você pode não, eu vou entrar ali para eu poder entender sobre isso, os nomes, os conceitos, né, a atmosfera. Poxa, vocês falam sobre isso aqui, nunca ouvi falar. Então, é justamente esse braço, né, que precisa ter essa rede de apoio de pessoas que pensam e falam como você pensa e fala, né? Porque a partir daí é como se fosse um ninho, né? Sim. Você consegue ali se desenvolver, você consegue ter fomentos, né, psíquicos, cognitivos, intelectuais, enfim, para você poder alçar os seus novos voos que você deseja. Então, a ambiência ela é muito importante, extremamente importante. E sabe o que eu acho mais curioso? A Sim, pessoa, para se alimentar bem, ela vai atrás de um nutricionista. Para treinar, vai atrás do personal trainer. Tá doente, vai atrás do médico. Vai sim, construir a casa, vai atrás do arquiteto, do engenheiro, do pedreiro. Aí vai cuidar da carreira, quer ir sozinha. Com com tanta referência positiva para ajudá-la, né, mentoria, profissionais como você, que podem apoiar, sim, não precisa ficar batendo cabeça não sozinha. precisa, não Outra coisa que eu precisa. destaco, vai construir a casa, tem todo um planejamento, faz a Sim, planta baixa, compra o terreno, planejamento financeiro, planejamento das etapas e tudo mais. Para casar, planeja 3 anos antes. com Aí certeza. para carreira não, quer ir no freestyle. Desse Eu vou do jeito. jeito que a vida me É, mandar aí. Não faz amiga sentido. de concurso, eu vou lá fazer. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu ouço muito isso, ela fala assim: "Ah, não, eu tô fazendo o mesmo curso que a minha amiga estava fazendo, vou fazer também". Isso acontece muito, né, principalmente na saúde, as pós, né. Então eu falo: "Olha, não é sair fazendo qualquer curso, você precisa isso tem a ver com você? Você gosta disso? Às vezes você nem gosta, né, vai mexer com pessoas, você não gosta de cuidar das pessoas, não gosta de beleza, não gosta de estética, como é que você vai atuar nessa área?", né. Então não é somente ir e fazer, ou ir comprar equipamentos e abrir um consultório e começar a atender, ou abrir um escritório. Não, né, você precisa se preparar. E hoje nós temos uma gama, né, de oportunidades profissionais no mercado, né, que fazem o que eu faço, por exemplo, que fazem até coisas diferentes, mas o importante é que a gente ajuda a abreviar tempo e não gastar dinheiro, né, É porque isso. sozinho você faz isso. Eu, como não tive isso, então eu gastei muito mais tempo, né, talvez eu tenha gasto até mais dinheiro, porque eu não tinha ninguém para ajudar, né, eu mesmo fiz um auto-coaching comigo mesma, e quantos de nós que já não fizemos? Sim. Hoje a gente não precisa disso mais, né, Bruno? Então, assim, eu não critico, inclusive tem pessoas que criticam muito: "Ah, essa era todo mundo hoje é mentor, todo mundo é consultor de tudo". Que bom, porque a gente está na era do conhecimento. E graças a Deus que nós temos, né, profissionais para nos ajudar nisso, porque a gente não vai perder tempo, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, né, e a gente com certeza não vai ter que investir tanto, né, enquanto que a gente poderia evitar, né, alguns percalços no caminho, se planejando, se organizando, tanto estrategicamente quanto financeiramente, né. Enfim, eu acredito que tudo isso é muito importante sim para a gente alavancar, né, na carreira e na vida, né, de forma geral. Exato. Então, você que está nos vendo agora, não perca tempo. Quer dar um upgrade e evoluir na carreira? Procura um especialista que pode te ajudar com isso. Como que as pessoas fazem para te encontrar, Cris? Olha, primeiro o Instagram, né, na Certo. rede social, meu arroba é Cristiane Araújo Consultoria, vocês podem ir lá, né, pode Não me é chamar. Cristiano Araújo. Ah, é, Não, não. se jogar no YouTube dá, hein, Dá, tá, o né? cantor, dá. Gente, olha, eu tô no YouTube também com esse mesmo nome, Cristiane Araújo Consultoria. Tem meu LinkedIn também, que é o mesmo nome, né. Então, estou também, disponível no direct, pode me chamar no direct do Instagram, que eu também sou muito acessível. E no WhatsApp também, né, tem o meu business, o meu número de WhatsApp é 94545724. Eu estou, disponível para vocês. Meu e-mail também é cristianearaújoconsultoria@gmail.com. E nós estamos aí, né, abertos, né, a tirar dúvidas, esclarecer, entregar conteúdo. Estamos abertos a todas as solicitações que houverem, à tua disposição. Opa, muito obrigado. Eu Excelente o papo. Muito obrigado pela presença, pela participação, Cristiano Araújo. agradeço. Quero agradecer aqui também a nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, Bruno César, e agradecimentos especiais aos nossos sponsors, Paulo Vargas e André Rocha, mas principalmente a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro. Até.